Qual a potência elétrica de um chuveiro que gasta uma energia elétrica mensal de 5 kWh, sendo ligado todos os dias por aproximadamente 30 minutos? O que nós temos aqui? Ele te dá já a energia, né, que é o E daqui, ele já te dá a quantidade de potência elétrica que é gastada, não, potência não, desculpa, de energia elétrica que é gasta nesse chuveiro. Ele fala que é usado todos. Eles são ligados todos os dias por aproximadamente 30 minutos. O que aqui você precisa fazer? Então, aqui o que você precisa. Tem duas formas de você fazer essa questão. Aqui, nessa questão do quilowatts-hora, você pode só colocar ela na conta e fazer, que vai dar 0,33, ou você pode multiplicar aqui por 1000, que daí você vai tirar esse quilo aqui, e daí vai ficar só watts-hora. Então, tanto faz, as duas formas que você fizer vai estar certo, mas eu aconselho você a multiplicar pelo 1000 aqui para poder fazer a conta. Porque aqui vai ser uma potência quilowatts. E aqui vai ser só uma potência watts. Então, eu aconselho você a usar essa forma aqui. Então, aqui, ele fala ali que ele é ligado 30 minutos todos os dias. Primeiro, inicialmente, você tem que transformar esses minutos em horas, né? Porque aqui é quilowatts-hora. Então, você faria a conta, né? A regrinha de 3, caso você não saiba de cabeça, que 30 minutos é 0,5 horas. E vai multiplicar pelos 30 dias, que aqui tá falando que é mensalmente. Então, você multiplica pelos 30 dias, que vai dar 15 horas. Então, você vai vir aqui, após também a multiplicar esse quilowatts-hora pelo 1000 para transformar em watts-hora, você vai vir aqui colocar no lugar do E o 5000, no lugar do P deixa o P, porque é o que você quer descobrir, que é a potência, e no lugar do ΔT você vai colocar o 15. Passa o 15 que está multiplicando, dividindo, o que vai dar P igual a 333,3 watts. 3 resistores de resistência elétrica, 6 ohms, 12 ohms e 16 ohms, estão associados em série. Então, a partir dessa informação, calcule a sua resistência elétrica equivalente. Como eu já tinha falado anteriormente, na resistência em série, a resistência... Não tinha falado anteriormente, na verdade. Na questão em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Então, você não precisa fazer muito mais do que uma soma. Você simplesmente vai somar o 8 com o 2 e o 16. O que na associação em paralelo já é uma conta diferente. Mas em série é apenas somar as resistências para ter uma resistência equivalente. 9. Calcule a resistência equivalente das associações em série a seguir. Então, aqui você vê que também, né, é uma associação em série. Então, para você calcular a resistência equivalente, é apenas somar os 3 valores das resistências. O 10 mais o 12,5 mais o 17,5, que vai dar 40 ohms. 10. Considere a associação de resistores em paralelo da figura e determine resistência equivalente no circuito. É aqui que a questão é diferente também na resistência equivalente do paralelo para em série. O que você vai fazer? Você vai colocar resistência equivalente igual. Aí aqui em cima de todas elas você vai colocar o 1. E no denominador, que é a parte de baixo, você vai colocar o valor de cada resistência. Então, seria 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 12, certo? Então, aqui você vai somar eles. Então, voltando lá para uma questão bem de 4º ano, nós vamos fazer a soma de frações. O que você precisa fazer para fazer a soma de frações? Você precisa ter um denominador igual, porque senão você não consegue somar as frações. Então, o que você precisaria fazer aqui? Para ajudar, você poderia fazer o MMC, que você vai colocar aqui o 10, o 15 e o 12, fazer um risco aqui do lado. Aí você vai ver que número aqui, né, por enquanto, que dá para dividir todos eles. Por exemplo, aqui você consegue dividir
Você não consegue dividir nenhum, todos eles. Você vai dividir, por exemplo, começa dividindo por 5, por exemplo. 10 divididos por 5 é 2, 15 divididos por 5 é 3 e 12 não dá para dividir por 5. Então, aqui continua 12. Então, agora você muda para 3. Aqui nesse lado precisa ser números primos. Então, é 2, 5, 3, 7, 11. O que são números primos? Números que multiplicado por que outros números se multiplicando não podem dar ele. Então, são números que são apenas divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, seria 2, 3, 5, 7, 11. Então, aqui, você vai colocar o 3, que daí vai ficar 2, 1, porque 3 divididos por 3 é 1, e 12 divididos por 3 é 4. Então, aqui você vai colocar o 2, 2 divididos por 1 é 1, 1, 4 divididos por 2 é 2, vai colocar o 2 de novo, porque você precisa deixar todos 1 aqui embaixo. E agora, o que você faria? Você vai multiplicar esses daqui, que ficaram aqui do lado. 5 vezes o 3 é 15, 2 vezes 2 é 4. 15 vezes o 4... 4 vezes 5 é 20, 4 vezes 1, 4, 5, 6. Então, aqui você sabe que o denominador tem que ser 60 para ser equivalente entre todas essas frações. Então, você vai substituir aqui no denominador. E agora, o que você precisa fazer? Você vai fazer a questão de dividir 60 pelo denominador, que era antes. Então, 60 divididos por 10, que é 6, e vai multiplicar pelo numerador, que é um número de cima. Então, 60 divididos por 10 é 6, e 6 vezes 1 é 6. 60 divididos por 15 é 4, 4 vezes 1 é 4. 60 divididos por 12 é 5, e 5 vezes 1 é 5. Assim que o seu denominador for igual, você vai poder simplesmente somar os números aqui de cima. Então, vai ficar 15 sobre 60. E agora, não pense que acabou aqui, ainda não acabou. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 1 rec aqui do começo, que é de resistência equivalente, vai repetir ele aqui e vai igualar a esse resultado, que é o 15 sobre 60. Você vai multiplicar ele cruzado e vai ficar 15 rec igual a 60, passa o 15 que está multiplicando, dividindo, que vai dar uma resistência equivalente de 4 ohms. ADDP em cada resistor. ADDP em cada resistor. ADDP, como eu já falei anteriormente, isso eu realmente já tinha falado, é o U, que é a tensão. Então, aqui ele quer que você descubra o U de cada resistor. Mas, na resistência em paralelo, como eu já tinha falado antes, o U é constante. Então, o U continua igual. Então, para cada resistor, o U é 120. Então, C, a corrente elétrica em cada resistor. Aqui, a gente usaria aquela formulazinha da primeira lei de Ohm, que é a URI. Ele te deu o U, que é o 120, como a gente acabou de descobrir que é constante, então, para todos é o U. E ele te deu o valor da resistência, que é estes valores que estão aqui. Então, você vai precisar fazer essa conta 3 vezes, uma para cada resistor. Então, você vai substituir o U pelo 120, vai substituir o R1, que é o da primeiro resistor, por 10, e vai deixar o I aqui. Passa o 10 dividindo 120, e o I1 é igual a 12 amperes. Coloca no lugar do 120, o 15, que é o segundo resistor, vezes o I, passa o 120 dividindo, que vai dar 8 amperes. E aqui no terceiro, a mesma coisa. Coloca no lugar do U 120, no lugar do resistor o terceiro valor, que é o 12, vezes o I3. Então, você passa o 12 dividindo, que vai dar um I3 de 10 amperes. Então, aqui você descobriu a corrente elétrica em cada resistor. E na D, ele pergunta a corrente elétrica total. Na associação de resistores em paralelo, a corrente elétrica total é a soma de todos os Is. Então, é apenas você somar os números que você acabou de descobrir, que é o 10, o 8 e o 10. O 12, o 8 e o 10, desculpa. Que o I total vai ser de 30 amperes. Então, nos resistores em paralelo, o U é constante. Então, a tensão, a DDP é constante.
E a corrente elétrica total é a soma de todos os Is. E também, na hora de descobrir a resistência equivalente nos resistores em paralelo, você precisa fazer toda essa questão dos denominadores. Ou também tem uma outra forma, mas aí é só quando tem 2 resistores, que eu vou explicar nas próximas questões.